Eu quero falar para vocês que o professor tinha combinado, pelo menos estava no meu plano de ensino, de nós começarmos estudar as escolas literárias e posteriormente nós iríamos ver as figuras de linguagem. Mas pelo fato de nós estarmos em quarentena, eu acredito e acho melhor nós continuarmos trabalhando literatura, até porque fica mais fácil para vocês, pelo fato de ser um pouco mais expositiva e demandar um pouco mais de explicações. Então nós vimos as escolas literárias, o que são escolas literárias, né, os períodos literários. E a primeira escola literária do Brasil foi o quientismo. Eu lembro que eu expliquei para vocês que o quientismo ele está linear ao descobrimento, ele é junto com o descobrimento, porque o descobrimento do Brasil, todo mundo sabe, foi descoberto ou achado por Pedro Álvares Cabral, e junto com o Cabral existia um escrivão. O que era o escrivão? O escrivão era aquele encarregado pela corte portuguesa de fazer o registro de tudo que acontecia nas viagens, até porque era necessário esse registro para que depois a coroa soubesse do investimento que fez. Eu lembro que quando eu aprendi história eu achava que o Pedro Álvares Cabral pegou um barco lá em Portugal e convidou uns caras para vir e tudo certo, vieram. Mas isso demandava muito dinheiro, principalmente na época. Então ele foi financiado pela coroa portuguesa para fazer essas viagens, e inclusive era para as Índias, né? E acabou se perdendo e descobrindo o Brasil. E junto com ele estava Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha é um ícone, é um expoente da literatura quinhentista, a primeira manifestação literária no Brasil, pelo fato dele ser o escrivão-mor. O que é escrivão-mor? Era o primeiro escrivão da frota de Cabral. Existiam mais, sim, mas a história não relata quem eram os outros. Nós só temos o nome de Pero Vaz de Caminha. Uma dúvida também que eu gosto que os alunos saibam é que, além de ser um escrivão, Pero Vaz de Caminha, em Portugal, ele também foi vereador. Então, assim, é uma curiosidade bem interessante. Ele foi um vereador em Portugal e também foi o escrivão-mor da frota de Cabral. O quientismo, então, dentro do quientismo, essa literatura se dividia em literatura informativa e literatura jesuítica. A literatura informativa era baseada em crônicas de viagem. Para isso é importante que o professor traga para explicar para vocês o que são crônicas. Talvez até alguns lembram, mas é normal, assim, às vezes a gente esquecer do que são crônicas. Crônicas são relatos do dia a dia, do cotidiano, e esses relatos, eles podem ser relatos humorísticos, jornalísticos, descritivos. É uma forma narrativa de você relatar acontecimentos do prosaico, do dia a dia, do cotidiano. E na época do descobrimento existiam muitas crônicas de viagem, então eram aqueles relatos de tudo que acontecia nas viagens marítimas daquela época. Outro fato importante que o professor quer que vocês atentem-se é pelo fato de que o Brasil foi descoberto no período da Idade Moderna. Então o período das grandes navegações foi o período em que o Brasil foi descoberto. Então, quando o Brasil foi descoberto, além da possibilidade de Portugal angariar a aferir mais capital, né, como o nosso país descoberto, que pertenceu a Portugal, eles também tinham, além da conquista material, que era o Brasil, a exploração do Brasil, economicamente falando, eles também tinham a intenção da conquista espiritual. Mas a conquista espiritual, ela tinha uma conotação, assim, um viés da socialização do índio. Só para vocês entenderem por que eles queriam socializar o índio. Porque o Brasil, quando foi descoberto por Cabral e a pedido, né, ou a mando, ou financiado pela coroa portuguesa, a intenção era aferir lucro. Ou seja, ninguém descobre um país do tamanho do Brasil que não tenha pretensão de lucrar. Mas para lucrar com o Brasil, eles precisavam colonizar.
E na época aqui só existiam índios, e para colonizar vocês sabem que precisa de mão de obra. Então entra a literatura jesuítica. Professor, o que foi a literatura jesuítica? Lembrando que o quinhentismo se dividiu em literatura informativa, que entram as crônicas de viagem e a carta de Pero Vaz de Caminha. A carta de Pero Vaz de Caminha é um ícone, é o ponto crucial da literatura quinhentista, é um documento como se fosse a certidão de descobrimento do Brasil. E a literatura jesuítica, qual que era a função da literatura jesuítica? A função precípua da literatura jesuítica era catequizar os índios. Mas professor, o interesse de Portugal era trazer o Cristo ou o cristianismo para os índios? Não necessariamente, turma, não era necessariamente essa pretensão de Portugal. Portugal precisava colonizar os índios. Aí nós vamos fazer um link. Por que Portugal queria colonizar os índios? E por que os jesuítas se dispuseram a fazer a catequização do índio? Por dois motivos. Primeiro, falando dos motivos e dos interesses de Portugal. Portugal tinha o interesse da catequização dos índios, de apresentar o cristianismo para os índios, para socializá-los. Eles queriam socializá-los. Já explico por quê. Os jesuítas queriam catequizar os índios, ou a Igreja Católica queria catequizar os índios para aumentar a conquista espiritual, ou seja, ter mais pessoas adeptas ao cristianismo. Então, o interesse de Portugal, da coroa portuguesa, no que se refere, no que alude à catequização dos índios, era a socialização. Aí nós fizemos um link com a história. Ao primeiro ciclo econômico que aconteceu no Brasil, foi o ciclo de exploração do pau-brasil. Essa exploração do pau-brasil se deu através da força de trabalho do índio, onde os índios cortavam, derrubavam esses paus Brasil, para que os portugueses exportassem daqui para a Europa. Professor, relata-se muito na história as trocas, chamadas escambos, entre os índios e os portugueses. Os portugueses davam bijuterias para os índios a troco de mão de obra. E os jesuítas aos poucos foram catequizando o índio e socializando. Professor, por que socializar? Acompanhe o raciocínio comigo. Nós estamos na Idade Moderna, época das grandes navegações, o antropocentrismo, ou seja, nós saímos da Idade Média, lembrando que o professor explicou para vocês, nós saímos da Idade Média, onde existia o teocentrismo, onde Deus era o centro de tudo, tudo era mando de Deus, tudo era pedido de Deus, tanto que a Idade Média foi conhecida como a Idade das Trevas, porque a partir do momento da Idade Moderna, que surge a Idade Moderna, o antropocentrismo, o homem passou ao centro de tudo, e depois, com o tempo, a Idade Moderna, ela vai caminhando até nós chegar no momento dos iluministas, que são aqueles que eram iluminados pela razão, e não mais pelo conhecimento no teocentrismo, ou seja, Deus no centro. Então, no sentido de interesse da coroa portuguesa da colonização do Brasil, era realmente necessário, era essencial a catequização do índio. Por quê? Porque ele ia ficar sociável. O índio, ele era assim um ser que não era de muitos amigos, e para que ele concordasse em trabalhar, em ajudar na exploração do pau-brasil, ele tinha que ser socializado. Tanto que existem muitas tribos, que eram canibais, que comiam carnes de próprios semelhantes, antropofagia, e isso era um perigo. Então precisava apresentar o cristianismo para os índios, para os jesuítas isso era uma conquista espiritual, e para a coroa portuguesa isso era de grande valia, pois iria socializar o índio, pelo menos no primeiro momento, para garantir a exploração do Brasil e uma precária, ou uma precoce colonização. Então a literatura quinhentista, ela se divide em literatura informativa, baseada nas crônicas de viagem, que o professor explicou para vocês. Era tudo aquilo que os cronistas ou os escrivões escreviam sobre os acontecimentos nas viagens. E a carta de Pero Vaz de Caminha, ela é a primeira manifestação literária aqui no Brasil. E também na história é o primeiro documento que se refere ao descobrimento do Brasil e faz menções à flora,
a flora, ou seja, aos vegetais, às árvores que aqui existiam, e a fauna, aos índios. Aí, inclusive, Pero Vaz e Caminha faz menção riquíssimas em detalhes até sobre o corpo dos índios. Então a Carta de Pero Vaz e Caminha é o principal documento dessa época e também a principal forma de expressão da literatura. E a literatura jesuítica tem o seu expoente, o padre José de Anchieta, que teve a função de vir aqui e começar esse trabalho de catequização dos índios e também socialização. O nosso próximo conteúdo, o professor vai explicar um pouco melhor a questão do José de Anchieta, que representa a literatura jesuítica, e Pero Vaz de Caminha. Assim, alguns dados importantes sobre ele, sobre nascimento, enfim, mas isso eu não cobro na prova. Eu cobro na prova a questão global do descobrimento do Brasil, linear à história. Então nós sabemos que o quinhentismo foi a primeira manifestação literária no Brasil. Lembrando que o quinhentismo, meus queridos alunos, ele só existe no Brasil. Na época do quinhentismo no Brasil acontecia o classicismo na Europa. Então o quinhentismo é uma literatura, uma escola literária genuinamente brasileira. Genuinamente brasileira. A próxima escola que nós veremos é o Barroco. O Barroco é carregado de antíteses, de hipérboles, de paradoxos, que são figuras de linguagem, figuras de pensamento, mas que estão todas no gênero figuras de linguagem, que nós veríamos antes de ver a literatura quinhentista. Mas pelo fato de nós estarmos em quarentena e as figuras de linguagem demandarem de muita explicação, muitos exemplos e muita interação do professor com vocês, eu acredito que seja mais viável, até para facilitar o aprendizado de vocês nesse período que a gente está em quarentena, nós ver nesse momento a literatura. Tá bom? Então, literatura quinhentista, ela tem tudo a ver com descobrimento linear, o descobrimento do Brasil, literatura informativa, crônicas de viagens. O que é crônica, professor? Crônica são fatos do dia a dia, usa uma linguagem simples, é uma narrativa simples, com linguagem coloquial, não há uma formalidade na escrita, e era uma forma de registro daquela época, tá? Pero Vaz de Caminha, lembrando a vocês, ele também foi vereador em Portugal, foi o escrivão-mor da frota de Cabral. Existiam mais escrivões, eu não sei como são os nomes desses, né? Não estão relatados na história, pelo menos na história superficial que nós estudamos, mas pelo fato de ele ser o escrivão-mor, né? Escrivão maior, ou primeiro escrivão, nós sabemos que existiam outros, mas ele foi o autor da valiosa Carta de Pero Vaz de Caminha. Eu vou pegar e vou imprimir essa carta e vou mandar para vocês como leitura obrigatória nas próximas aulas, tá? Então, começamos o quinhentismo, entendemos que o quinhentismo é linear ao descobrimento, é junto com o descobrimento, ele se confunde com história. A literatura jesuítica tinha pretensões, na visão da igreja, de socializar o índio, assim, para que ele também viesse fazer parte de mais pessoas adeptas ao cristianismo, até porque a Igreja Católica vinha sofrendo com perda de fiéis em virtude da Idade Moderna e também do antropocentrismo, quando o homem passa a acreditar na razão e não mais em Deus, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, né? E para a coroa portuguesa, a socialização do índio era necessária para a exploração da nova terra descoberta, ou da recém-terra descoberta, tá bom? Eu vou passar essa aulinha para vocês, esse conteúdo para vocês registrarem no caderno. O professor pede que vocês registrem no caderno, porque esse é um conteúdo de prova, mas eu cobro essas explicações. A literatura, gente, vocês vão gostar muito, a literatura tem muito a ver com história, então quem gosta um pouquinho de história, quem tem um pouquinho de conhecimento na história, começa a se achar em literatura. Lembrando que a literatura que o professor explicou para vocês, e agora nós podemos falar com propriedade e trazer para o debate, ela se divide em 3 fundamentos, ou 3 pressupostos: tempo, espaço e circunstância. Tempo do quinhentismo, descobrimento; espaço, Brasil; circunstâncias, a colonização e a exploração do pau-brasil, e também a exploração da mão de obra dos índios, que até no primeiro momento tinha-se como a função de catequizar, ganhar essas pessoas para o cristianismo, mas a função, na verdade, era
pelo menos no viés, na conotação, nas intenções da coroa portuguesa, era nada mais do que escravizar os índios. E vimos que não deu certo, ao passo que nós sabemos que depois vieram muitos negros da África para serem escravos do Brasil, mas aí é outra história para nós deixarmos para contar na literatura mais adiante. Grande abraço para vocês, meus alunos, e até a próxima aula.